Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui vem vos fala a missionária Débora Reis. Irmãos, Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Eu estava em oração e Deus me deu uma palavra do céu, irmãos, sobre isso aqui, ó, o poder do voto, tá? Saiu lá em Ana. Deus queria que eu lesse sobre Ana. Vocês sabem, né? Vocês que são cristãos, até quem não é cristão conhece a palavra de Deus, com certeza alguma coisa sabe da palavra de Deus, né? Não é totalmente leigo, não é totalmente desinteressado, mas vamos lá. Aqui em 1 Samuel, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, de estar podendo pregar mais um vídeo, né? Mas Deus me deu também uma palavra aqui, irmãos, muito importante, que se encontra aqui em João 15, 7 e 8, tá? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras, presta atenção, irmãos, porque isso aqui é muito sério. Os meus vídeos, irmãos, tem gente que estão levando na brincadeira, tem gente que olha, visualiza e acha que isso é bobagem. Mas aí daquele que pensa isso, porque eu fui à igreja na quarta-feira à noite, irmãos. Deus falou comigo tremendamente e colocou um cajado mais uma vez de volta nas minhas mãos, porque sempre eu sou mulher de cajado e correção e exortação. Então Deus, irmãos, quando Ele me levantou com esse cajado. E cajado, irmão, é correção. E correção você dê por satisfeito e fique feliz se Deus te corrigir, porque além dele corrigir quem Ele ama, Ele está te corrigindo para te abençoar. Ele está tirando o que não presta da sua vida para te entregar a bênção que você tanto precisa. Você tem que ter entendimento. Ah, mas Deus está me exortando, é porque Deus não gosta de mim. Ah, Deus está me exortando porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou um miserável. Não, irmãos, não se rebaixe, não se oprime. Deus, irmãos, quando Ele exorta, irmãos, é porque Ele quer algo de você. Você é importante para Deus, por isso que Ele está te exortando, porque Ele quer te entregar algo que está nas mãos do anjo, pronto para descer. Mas para que o anjo desça a cabeça para as suas mãos, você tem que estar apto para receber, né? Porque aqui em João 15, 7 e 8 fala: se vós estiveres em mim, se você estiver em Deus, em comunhão com Deus, o coração da gente é a nossa casa, irmãos. Ele não tem que estar com sujeira, com rapina, com mágoa, com ódio, com rancor, com preocupação, com falta de fé, com incredulidade, né? Ele tem que estar como? Ele tem que estar limpo, ele tem que estar brando, ele tem que estar sereno. Se vós estiverdes em mim, se você estiver em Deus, ligado com o pensamento no trono da glória, você e principalmente o teu coração, e as minhas palavras, ou seja, o que está na Bíblia, estiveres em vós, quer dizer, em vocês, se você guardar os mandamentos do Senhor, que hoje Deus te ordena, tá lá em Deuteronômio 28, muito claro: pedirei tudo o que quiseres e vos serás feito. Olha que a grandeza de Deus nesse versículo, nesse contexto, em João 15, irmãos, para examinar bem, depois os irmãos vai lá e examina, se quiser. Olha que coisa interessante. João 15, 7 e 8. Então, irmãos, Deus está falando com você nesta manhã. Às vezes eu faço uma pregação bem mais cedo ou logo mais à noite, quando dá para mim, porque aqui é correria, 4 filhas, escola, mas como hoje aqui é feriado, não tem aula, né, nem hoje nem amanhã, que é a proclamação da República, Deus me ordenou que eu fizera esse vídeo para mim estar, né, postando para os irmãos venham entender o trabalhar de Deus na sua vida e na minha vida, porque a palavra vem primeiro para quem está pregando, para quem está ministrando, para depois vir para vocês. Você está entendendo? Porque quando eu estou com o microfone na mão, que eu estou na igreja, a boquinha é perto do ouvido, o microfone está aqui, ó, na boca, ó, perto do ouvido, ó. Então vem primeiro para mim. Estou ouvindo, o que está saindo da minha boca está perto do ouvido, então vem primeiro para mim a palavra, para depois vir para vocês. Então, eu quero que vocês gravem essa palavra na tábua do coração de vocês, irmão. Muito importante. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Porque não é difícil, irmãos. As palavras de Deus estão dentro do nosso coração e da nossa mente.
Principalmente você que é cristão, você está numa luta árdua, mas você está com o pensamento no torno da glória. Não existe, irmão, aquele que está passando por problema, por luta, e ele desvia o pensamento. Isso aí é muito raro. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus, ela não se afasta dessa forma. O inimigo arrasta ela porque vê brechas. Mas neste contexto, quando a pessoa está num sofrimento, ela costuma ligar o pensamento dela na glória, porque ela sabe que é o único que pode resolver o problema dela é Jesus. Tá? E eu vou dar um outro exemplo aqui de fé, de esperança, de realização de sonhos, de realização de desejos, de realização de algo que você quer muito dentro do seu coração. Olha que coisa interessante no Salmo 34, versículo 6. O clamor, clamou o pobre homem e Deus o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Eu vou repetir para os irmãos entender. Salmo 34, versículo 6, irmãos. Clamou o pobre. Quando Deus fala o pobre, muitas das vezes é o pobre de espírito, irmãos. Não é aquele pobre financeiramente. Deus não entra nesse contexto quando fala do pobre. Não é o pobre. É o pobre de espírito, de alma. O aflito, necessitado, né? Como nós todos somos necessitados, limitados. Nós temos os nossos limites, irmãos. Todos nós somos limitados à palavra de Deus. Todos nós temos um limite. Deus sabe até aonde você pode ir com o seu problema. Deus sabe até onde você pode ir com a sua estrutura, né, emocional. Deus sabe até onde você pode ir ali, quando você está abalado, quando você está com problema. Deus sabe até onde você aguenta, irmãos. Então, quando Deus fala o pobre, Salmo 34, versículo 6. Clamou o pobre homem e Deus o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então, irmãos, que você fique com essa palavra na tábua do seu coração. Agora eu vou entrar no... Isso foi uma introdução que o Espírito Santo de Deus queria que eu falasse para os irmãos. Agora eu vou entrar num outro contexto, que é o contexto de Ana. Tá? A oração e o voto de Ana. A oração e o voto de Ana. Tá? Eu vou entrar em oração. Olha o que eu vou falar para os irmãos. Ana, ela tinha uma rival que era Penina. Penina foi uma mulher agraciada, abençoada por Deus, tá? Porque Deus tudo permite, irmãos, na nossa vida. E Penina era uma pessoa amarga, Penina era uma pessoa invejosa, Penina era uma pessoa que não tinha Deus no coração, Penina era uma pessoa perseguidora, Penina era uma pessoa afrontadora, Penina era uma pessoa apontadora, Penina era uma pessoa que ela deixava Ana desolada. Penina era uma pessoa que deixava Ana triste. Penina era uma pessoa que jogava na cara de Ana a gravidez, ao qual Deus abriu a sua madre. E ela gerou filhos, né? Ao esposo. Então eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eucana. Ele veio de um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, chamado-se Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Ele era da região de Efraim. Ele era um efraimita. Então aqui, irmãos, Deus me mostra que Eucana era um homem de Deus. Eucana era um homem que ele tinha duas mulheres, ele tinha Penina e ele tinha Ana. Só que ele poderia ter duas mulheres. Presta atenção nesse contexto, irmãos. Presta atenção que é Deus que está falando aqui. Tá? Eucana era um homem de Deus. Porém, irmãos, eu já falo logo no parênteses. Entre parênteses. Porém, Eucana amava mais a Ana. Presta atenção, irmãos, o que Deus está querendo dizer para você. Amava mais a Ana, que não poderia gerar um filho, porque nos dias de hoje, uma mulher que não pode gerar um filho é igual antigamente, irmãos.
Hoje em dia tem a fertilização, né, in vitro, tem os procedimentos médicos aí que, né, as pessoas fazem artificialmente para poder engravidar. Mas antigamente não tinha, irmãos. Na época de Jesus era só um milagre. Era só na base do milagre, da petição, da boca no pó, do joelho. Hoje não é diferente, irmãos. Né? As pessoas hoje fazem inseminação artificial, custa um dinheiro muito grande, as pessoas fazem de tudo. Quando vê que não tem jeito, até adota uma criança. Mas dentro do seu coração ainda fica aquela tristeza de querer gerar um filho. Mesmo dando amor, todo o amor àquela criança, né? Elas têm aquela vontade, o desejo no coração ainda, fica aquele vazio, aquela mágoa, aquela tristeza de querer gerar um filho. Qual é a mãe que não tem vontade de gerar um filho, né? Do homem a quem ela ama, né? Dar essa felicidade ao marido, né? Todas nós, né? E as que não podem gerar, infelizmente, irmãos, passam por situações ao qual são muitas tribulações. Porque tem maridos, irmãos, que o sonho dele é ter um filho homem. Outros o sonho dele é ter uma filha mulher. Outros o sonho dele é ter uma casa cheia de criança. Né? Porque tem um ditado que fala: casa sem menino não tem alegria. Casa sem criança não tem alegria. E é verdade, irmãos. Casa que não tem menino não tem alegria. Né? Então, irmãos, Eucana amava Ana. E eles subiam, irmãos, 1 a 2 vezes no ano. Eu vou pegar meu óculos, tá, irmãos? Me perdoa que eu não enxergo sem o óculos. A minha letra, eu pedi uma Bíblia para Deus de estudo maravilhosa. Deus me deu, tá? Deus me presenteou com essa Bíblia maravilhosa. Mas Deus, as minhas vistas ainda, eu não tive essa fé ainda para Deus curá-las. Mas eu tô pedindo, tá, irmãos? Para que Deus venha curar a minha visão. Porque eu pedi a Bíblia, né? Comprei ela pelo... Deus proveu para mim, para eu poder comprar ela na internet, mas ela veio de letra pequena. Ó, irmão, presta atenção no 2. E tinha ele 2 mulheres, o nome era Ana e o nome da outra era Penina. Tinha filhos, mas Ana não os tinha, né? Demonstra o quanto Eucana, damos-né conta de que Eucana não ficou sem afeto pela corrupção dos seus dias, porque ele tinha 2 mulheres. A miséria doméstica, irmãos, é o resultado de Ana. Isso chama uma miséria doméstica, porque é em família, né? E chama-se miséria doméstica. Foi o resultado de Ana, né? Não tinha filhos. E naqueles dias ser estéril, irmão, era uma desgraça. Eu não gosto dessa palavra desgraça, mas ela está aqui dentro da Bíblia. Ela é mencionada. E a palavra desgraça, irmãos, muitos cristãos que não vigiam, hoje em dia, quando ele fala a palavra desgraça, ela não sai da boca do diabo. O diabo menciona essa palavra 24 horas por 48. Então, irmãos, eu peguei o meu, tá? O meu voto. Estou mostrando para os irmãos, eu peguei o meu envelope. Porque propósito, irmão, crente sem propósito não é crente. Crente sem testemunho, não tem algo acontecendo de errado com ele. Porque o crente, ele tem a obrigação de testemunhar que até uma dor de cabeça Deus tirou dele. Ou dela, vice-versa. Tá, irmãos? E outra coisa que eu vou falar aqui, tem pessoas, irmãos, que tá com a mão mirrada. Feito aquele homem que Deus curou ele da mão mirrada dentro do templo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que Deus tá passando pra mim aqui agora, irmãos. As revelações que Deus me dá é instantânea, é no de repente. Eu estou pregando e Deus está me dando revelação. De pessoas, irmãos, que você é abençoado por Deus, você não tem coragem de abençoar a obra, você não tem coragem, você pega voto, você cumpre, mas você não tem coragem de dar aquilo que não te faz falta, irmão. Você não tem coragem de abençoar a casa do Senhor. E tem muitas pessoas que pegam voto e não cumprem. Mas a Bíblia fala que tardeis as bênçãos do Senhor na sua vida, porque pega voto e não cumpre, irmãos. Você que pegou o seu voto, cumpre, irmãos. Seja fiel com Deus. Aqui em Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim.
Irmãos, se eu sou uma mulher de Deus, se vocês me enxergam como mulher de Deus, eu falo isso perante o Deus que eu sirvo na terra. Se eu sou mulher de Deus, irmãos, quando você for à casa do Senhor e tiver passando esse voto, você pega, irmão, faz um desafio com Deus. Fala, se realmente a missionária Débora é uma mulher de Deus, eu vou fazer um desafio. É você e Deus, irmãos. Eu não estou mandando ninguém colocar quantia nenhuma, não. Porque Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Da nossa migalha. Porque para Deus, nada mais é que uma migalha. Tá? Mas as portas, irmãos, ó o mas as portas da casa do Senhor têm que estar abertas, irmãos. Para que almas venham se render aos pés do Senhor. Então, o voto é isso, irmãos. A oferta é isso, irmão. O dízimo é para isso, irmãos. Por isso que está tudo aqui dentro da palavra. Porque como que um servo de Deus fiel que dirige, Senhor, uma igreja tão pequenininha, com poucos membros, com pessoas tão humildes, irmãos, para manter a casa do Senhor aberta, para aquele que está passando, de repente ele sente no coração de entrar, ele vê a casa do Senhor aberta, ele entra e o coração dele se rende aos pés do Senhor, aí ele para de beber, aí ele para de fumar, aí ele para de praticar as coisas que é ilícita aos olhos do Senhor, mas para isso acontecer, é preciso que as portas do Senhor estejam abertas para eu e você contribuir. Você está entendendo o mistério? Nessa manhã, o que Deus está querendo dizer? Deus está mandando pessoas parar de ser mão mirrada, irmãos. Porque Deus curou aquele homem da mão mirrada. Ele tinha a mão mirrada, ele tinha a mão seca, irmãos. Deus curou a mão dele e a mão dele voltou a ficar aberta. Você está entendendo o mistério da passagem do homem da mão mirrada? Hoje em dia tem pessoas da mão mirrada, irmão, dentro da igreja. E isso, irmãos, é de uma tristeza muito grande. Deus conta comigo e com você na obra, irmãos. As pessoas pedem, mas esquece de se agradecer a Deus quando recebe bênção, esquece de testemunhar quando recebe bênção para alegrar a fé de quem está sentado, porque isso é muito importante. E se esquece, irmãos. Vira as costas. Recebe a bênção e vira as costas. Não faz isso não, irmãos. Jamais na sua vida. Em tempo algum. Vamos lá, queridos. E a sua rival irritava muito, zangando-a, entristecendo-a, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. Zombava dela. Quantas pessoas não zombam de mim, de você? Quando a gente pede algo para Deus e ainda a gente não recebe. Não tem pessoas assim? Lá vai o crente. Lá vem o crente. Lá vai o crente. Lá vem o crente. Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar. Lá vai o crente com a biblinha. Lá vem o crente com a biblinha. Ó, tá chovendo. Ó o crentinho de guarda-chuva. Olha o sol escaldante. Ó o crentinho debaixo do sol. Ele vai, ele vem, ele vai, ele vem. Mas mal sabe o teu inimigo que Deus tem preparado e reservado para você. Deus não faz barulho para abençoar ninguém não, irmãos. Deus não faz barulho para trabalhar para a vida de ninguém não, irmãos. Deus, ele faz, no quietinho, no silêncio. Ele não precisa provar para mim, para você, ou para o pior inimigo que você tenha na face da terra, que ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está indo ao teu encontro a passos largos. Mas porém, quietinho, com a boca fechada, só com os anjos e a espada de guerra. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Mas quando ele vai abençoar, decanta na gaça, ele ajunta plateias, ele põe do seu lado pessoas que não acreditam em você, pessoas que acreditam em você. Eita, vamos lá em Lázaro agora, Deus tá mandando eu ir em Lázaro? Vamos em Lázaro, vamos sim, que depois eu não tô fugindo do contexto bíblico não, vamos lá. E aí, irmãos, quando Deus chegou e pegou o defunto fedorento lá, 4 dias, todo enrolado no pano, e aí, irmãos, essa é a hora da verdade, e aí? Foi o maior milagre na passagem de Jesus na terra. Foi o maior milagre que ele fez. Porque quando dava na cabeça ele curava 1, mas quando dava na cabeça ele curava 10. E aí, irmãos, o que vocês me dizem? Quem que estava no meio dos judeus? Quem que sempre está no meio dos judeus? Os fariseus.
Quem que está no meio sempre dentro da igreja dos fiéis? Os joios. Quem que está no meio do trigo dentro da igreja? O joio. Quem que sempre aponta você? O joio. Quem te calunia? O joio. Quem que não faz nada para Deus enquanto você faz, o outro não faz e critica? O joio. O seu perseguidor. Penina. Penina podia gerar filhos, mas ela não tinha o amor de Eucana, que era o mais importante. Você está entendendo o mistério? Seu inimigo, ele pode ter tudo, mas ele não tem o amor, a essência do Espírito que está em você. Deus te escolheu. O sol brilha para o justo e para o ímpio, mas Deus não escolheu. Muitos são chamados, pouquíssimos escolhidos, queridos. Se dê, irmãos, por felicidade e agradecimento a Deus por você ser escolhido. Você foi gerado com bênçãos. Você foi gerado com amor. Você, quando estava no ventre da sua mãe, você foi gerado com tanto amor por Cristo, que quando você veio ao mundo, teve festa no céu. Porque Deus sabia que lá na frente, você ia ser um vencedor, você ia ser um guerreiro, uma guerreira. Você ia batalhar para entrar no céu. Você ia passar por situações constrangedoras, situações árduas, situações aos quais os seus olhos iam olhar e iam contemplar e falar: meu Deus, cadê Deus no meu barco? E Deus mostrar para você que Ele está contigo no barco. E aí, irmãos? E Deus fica feliz. Falar: minha serva, ela está passando luta, mas eu estou junto com ela. Porque eu creio que no momento oportuno eu vou abençoar ela. Ela mal sabe, porque Deus é Deus de surpresa, irmãos. Deus gosta de ver nossas carinhas felizes. Deus ama ver os filhos queridos deles abençoados. E não fugindo do contexto, tá, irmãos? Não fugindo. Vamos lá. E assim fazia ela a cada ano, quando subia à casa do Senhor, provocava isso a ela, chorava e não comia. Por quê? Porque lá, quando ele subia lá para fazer os banquetes preparados, né? Na casa do Senhor, tinha festas, tinha aquelas coisas consagradas a Deus, né? Eles levavam um carneiro, o outro levava outro prato, o outro levava outro prato, e assim ia montando uma ceia, né? E ali eles comiam, se fartavam, e o melhor pedaço era sempre para Ana. Eucana dava comida ali para ele e alimentava os filhos, mas aquela parte mais gostosa, a parte melhor, ele dava para Ana. Você está entendendo o mistério? O sol brilha para o justo e para o ímpio. O ímpio come, o ímpio bebe. Mas a melhor parte Deus dá para você, que está na presença. Mesmo se arrastando, está na presença. Mesmo sendo caluniado, está na presença. Mesmo sendo afrontado, está na presença. Porque você sabe, lá no fundo do seu interior, no fundo da sua alma, que Deus é na sua vida. Você está entendendo, querido? Olha, agora eu vou entrar no contexto. Isso é só uma introdução. Agora eu vou entrar no contexto disso aqui que chama-se voto. Então se levantou Ana depois que tinham comido e bebido em Siló, Siló era uma região, tá? Onde eles iam 2 vezes, uma 2 vezes no ano, tá? Para adorar ao Senhor, tá? Então, irmãos, vamos, vou dividir em 2 partes, tá? Meu vídeo, porque ele já está finalizando aqui, eu vou dividir ele em 2 partes. Agora eu vou pregar sobre o voto de Ana, tá, irmãos? Eu vou desligar meu aparelho e vou voltar a ligá-lo, e aí eu vou falar para vocês, porque já deu aqui o tempo, na oração e no voto de Ana. Vocês vão entender o que Deus, olha o mistério de Deus no voto.